Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta videoaula eu vou apresentar um novo recurso da linguagem C# na sua versão 6.0, que é a utilização das declarações using static. Provavelmente o C# 6.0 ele não vai ser visto como uma revolução radical da programação C#. Tá? Na nova versão do C#, que é a 6.0, não existe nada parecido como foi a introdução dos generics na versão 2.0, nem do caminho inovador que foi programar coleções com link na versão 3.0, e nem mesmo a simplificação dos padrões da programação assíncrona que veio com a versão 5.0. Assim, C#, a versão 6.0, ela não vai ser uma evolução radical, mas ela vai mudar a maneira de você escrever código em cenários específicos. Por quê? Porque a nova versão da linguagem C# ela introduz novos atalhos de sintaxe, de forma que você pode escrever código C# mais enxuto, limpo e mais fácil de manter. Um dos recursos que faz com que isso seja possível é a utilização das declarações using static. A palavra using agora ela é suportada em classes específicas em um recurso chamado diretiva using static, que torna os métodos estáticos disponíveis em um escopo global. Dessa forma, agora com C# 6.0, nós podemos importar os membros estáticos de um tipo, como classes, enumerações, etc., em seu namespace. Isso significa que podemos usar os membros estáticos de um tipo diretamente, sem a necessidade de qualificar o tipo com o seu namespace ou o nome do tipo. O formato é muito simples. Basta declarar using static seguido do tipo cujo método estático você deseja importar. Aqui eu tenho alguns exemplos. Using static system console, using static system convert, using static system math, using static system link enumerable, using static system console colors. Esses são apenas alguns exemplos. Vamos ver isso funcionando na prática. Então, eu primeiro vou abrir aqui o Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Tá? Vou criar um novo projeto usando o C# do tipo Console Application. E eu vou chamar aqui, ó, Visual Studio 2013 Using Static 1. Então, é um projeto console simples. Tá? Eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Note que, por padrão, quando você cria um projeto C#, ele já define alguns namespaces. Você sabe que um dos motivos da utilização de namespace é para organizar o código. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser escrever uma simples programa console aqui, eu tenho que definir o nome da classe, né, console, se eu quiser escrever aqui no console, e usar um método, por exemplo, console writeLine. Vamos supor que eu queira calcular a potenciação de dois números. Então eu vou console, vou digitar, né? É assim que era feito na versão 5.0, tá? Informe o primeiro, número. Aí eu tenho que converter, né? Então, converte to int 32. Então, era assim que eu fazia, ó. A digitação era feita dessa forma.
Console, aqui é write line. Pronto, agora eu vou copiar e colar aqui. Tá? Eu estou fazendo a potenciação entre dois números. Informe, estou definindo duas variáveis, né? Aí depois eu exibi o resultado. Console. Opa. Resultado B elevado a é igual. Tá? Isso aqui, val1, val2, e aqui eu vou usar a classe math, que tem um método estático poll. Val1, val2. Console. Readline. Muito bem. Era assim que era feito, né? Eu tinha os namespaces declarados, tá? A classe console, ela faz parte do system namespace, tanto é que se eu remover esse namespace aqui, tá? Ele vai reclamar, né? Porque a classe convert, console, né? Fazem parte do namespace system. Então eu preciso desse namespace. Então isso aqui é um programinha muito simples, que vai calcular a potência de dois números. Eu vou exibir, calcular aqui, executar aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte para você visualizar. Então aqui, ó, eu informe o primeiro número, vou pôr 9. Informe o segundo número, eu vou colocar 8. Tá? 9 elevado a 8 é esse número que você está vendo aí. Tudo bem. Muito bem, essa aqui era a nossa forma antiga de codificar. Agora, eu vou abrir o Visual Studio Community 2005. Vou criar um novo projeto do tipo Console Application. Vou chamar Visual Studio 2015. Using Static 2. Vou ter o mesmo projeto console, só que agora, com os novos recursos da linguagem C#, eu posso, tá? Até para ganhar tempo, eu vou copiar esse código aqui, ó. Vou usar o mesmo código, né? Então eu posso continuar usando o mesmo código, tá? Só que eu posso simplificar, tá? O novo recurso agora é o seguinte, tá? Classes como math, como console, como convert, que possuem métodos estáticos, eu posso usar o formato using static. Eu posso usar a declaração no namespace, tá? Então, eu venho aqui agora e uso using static system ponto console. Fazendo isso, eu não preciso mais declarar a classe, tá vendo? Então, a classe console agora, ela foi definida no meu namespace. Então, os métodos que usavam a classe console, que possui esses métodos estáticos, tá? Eu posso fazer a mesma coisa com a classe math. Então, eu não preciso mais declarar a classe. E eu posso fazer a mesma coisa com a classe convert. Ou seja, aí eu não preciso mais usar
Certo? Agora eu vou dar um organize namespaces. Olha lá como ficou o meu código no Visual Studio 2015. Tá? Usando o recurso, tá, da diretiva using static. Então, o formato é using static e seguido do tipo cujo método estáticos eu quero importar. No meu caso, eu estou usando os tipos console, math e convert. Aqui o resultado vai ser o mesmo, né? Eu posso usar isso com classes, né? Como por exemplo, poderia vir aqui, vamos supor, uma classe que apresenta bastante métodos estáticos, como a classe enumerable, por exemplo, poderia definir aqui using static system link enumerable. Essa classe aqui também, ela tem bastante métodos estáticos. Então agora eu poderia fazer assim, ó, simplificando, né? Por exemplo, var números igual. Por exemplo, o método range ele é estático. Tá? Ao invés de eu digitar enumerable range, eu posso agora, né, vir aqui e simplificar o código dessa maneira. Certo? Posso também utilizar o using static com enumeração. Por exemplo, eu posso definir na classe console color, que tem as enumerações de cor do console. Aí eu poderia vir aqui, ó, deixa eu dar um for each aqui para exibir esses números. Int número em números. Vamos lá. Write line número. Então aqui, ó, eu posso definir assim. Eu vou exibir a saída do console em amarelo. Tá? Como eu já defini aqui no using static system console color, eu posso vir aqui só ir diretamente no da definição da propriedade. Yellow. Aí vou passar ele para azul. Vou escrever aqui. Opa. Saída do console em azul. Readline. Então, assim ficou o meu código. Eu estou usando aqui o using stat por enumerable e por enumeração console color. Tá? Note que o meu código ele ficou mais enxuto, se você comparar, né? E agora eu executando, olha, o resultado, deixa eu aumentar o tamanho da cor, da fonte. Informe o primeiro número, 9, 7, e agora o restante. Tá? Então, esse é um novo recurso da linguagem C#, né, que é a declaração using static, que vai permitir que o seu código seja mais fácil de ler, de entender, e seja mais enxuto e menos propenso a erro, porque quanto menos você digitar,
menos a probabilidade de erro de ocorrer. Então é isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.